Agora eu vou conversar com o médico cardiologista Jorge Tupy. Ele vai falar sobre as consequências neurobiológicas do abuso infanto-juvenil. Bom dia, Dr. Tupy, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Doutor, além dos traumas psicológicos, quais são as consequências que os abusos podem trazer para as crianças e para os adolescentes? O abuso infantil ele tem uma consequência aguda de estresse agudo na criança, mas quando ele persiste por longo tempo, ele pode trazer consequências para a saúde dessa criança quando adulto. Essas consequências são problemas de saúde mental, com problemas de saúde psiquiátrica, com as doenças psiquiátricas, depressão, abuso de drogas, alcoolismo e assim por diante. E também é muito importante porque o abuso infantil crônico leva a uma situação de estresse crônico e é uma das causas de doenças no adulto, de doenças como diabetes, hipertensão, problemas inflamatórios crônicos podem ter como um dos fatores causais o abuso infantil na infância, quer dizer, o abuso infantil. Doutor, e por que isso acontece? Porque o abuso é uma forma de estresse crônico e o estresse crônico ele vai agir sobre o nosso sistema nervoso central, no sistema límbico, modificando a maneira que o nosso sistema límbico regula o nosso organismo, a resposta ao estresse e assim por diante. E isso pode ser programado e vai se programando negativamente com reflexos depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos na vida do indivíduo. Essas seriam então as consequências neurobiológicas. As neurobiológicas, quer dizer, o mecanismo de defesa do organismo, os mecanismos de resposta ao estresse no indivíduo que foi abusado são diferentes no adulto do que aquele indivíduo que teve uma infância normal. Agora, para isso acontecer, o abuso tem que persistir por algum tempo ou basta que a criança tenha sido vítima uma ou duas vezes do abuso para que ela desenvolva essas consequências? Não, depende muito da criança, do sexo da criança, da genética da criança, do tipo de abuso e da persistência do abuso e muito frequentemente as crianças são vítimas de vários tipos de abuso, porque você não tem só um tipo de abuso. Geralmente quando a gente ouve falar de abuso, a gente ouve falar, não, é o abuso sexual. Não, você tem a violência doméstica, você tem a negligência, os pais que não dão a atenção devida aos seus filhos, Então, são formas diferentes de abuso e que, quando associadas, pioram o prognóstico desse indivíduo quando adulto. Doutor, todos esses estragos são passíveis de reversão? Sim, o interessante é que esses estragos, primeiro, eles variam de indivíduo para indivíduo e o nosso cérebro ele tem a possibilidade de, através da resiliência, modificar a sua resposta ao estresse. Então, quando você pega indivíduos que foram abusados e os traz ao contato com o carinho, com o afeto, com um cuidador afetuoso, você tem uma grande possibilidade de reverter essas alterações. As alterações neurobiológicas, algumas são dosadas, níveis de cortisona, às vezes com 10 semanas de cuidado carinhoso, você já consegue reverter uma situação de estresse crônico. Vamos explicar para o ouvinte o que é resiliência, já que o senhor citou? A resiliência é uma palavra que vem da metalurgia, que é a possibilidade de um material, ao ser deformado, voltar, após a deformação, à sua forma anterior. Então, quando nós falamos de resiliência, nós estamos dizendo que o cérebro humano ele tem a capacidade de se voltar à sua fisiologia normal após um período longo de abuso, quando há uma forma de acesso a ele adequada. Doutor, e quando é que essas consequências neurobiológicas começam a ser notadas? Olha, mais uma vez varia de criança para criança, quer dizer, você vai no estresse crônico infantil, no abuso crônico, você vai notar que essa criança, geralmente as meninas vão ter um comportamento mais arredio, elas vão ter uma introjeção, elas vão se retrair, e os meninos, de uma maneira geral, por favor,
eles vão ter um comportamento mais antissocial, vão ser agressivos, vão partir para agressão verbal, física, para o abuso de drogas, para o comportamento de risco, né? Então, quando você nota essa retração, uma depressão ou um comportamento muito agressivo, isso pode estar acontecendo.